Amém? Abra a Bíblia em Lucas capítulo 24. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Diz assim a versão que tenho aqui. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde eles iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor Jesus no partir do pão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque servimos ao Senhor e entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, um Senhor vivo, que vive em nós, que tem, ó Deus, a capacidade de nos influenciar mediante a nossa autorização. Por isso, nesta hora, ó Deus, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, e pedimos, ó Deus, que Tu venhas nos falar. Venha, ó Deus, tocar o coração de cada um de nós pela palavra e pelo Espírito do Senhor.
É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Qual era o problema desses discípulos? A Bíblia fala que era a semana da Páscoa, a Petsá, provavelmente a sexta-feira, quando eles iam para Jerusalém, e eles iam lembrar que um dia eles foram prisioneiros. Isso mesmo, o povo de Deus se reunia em Jerusalém e fazia uma grande festa, e lembrava que um dia foi preso, que um dia foi servo do diabo, um dia foi servo das drogas, um dia foi servo, foi escravo, e Deus libertou do Egito. Deus trouxe liberdade para aquele povo. Então esse povo se reuniu, e os discípulos de Jesus foram também. E os discípulos que estavam em Emaús, a 11 quilômetros mais ou menos de distância, foram para lá também. Sabe o que foi que aconteceu? Eles chegaram a Jerusalém e eles presenciaram, eles tomaram conhecimento de que Jesus morreu, de que Jesus foi preso, Jesus foi julgado, Jesus foi condenado e Jesus foi executado, ou seja, foi crucificado e morreu. Que na sexta-feira isto aconteceu. E eles ficaram em Jerusalém, sábado, domingo e segunda. Havia uma expectativa no coração deles que alguma coisa pudesse acontecer. É terrível quando você e eu, nós estamos esperando alguma coisa acontecer, e acontece exatamente o contrário. Eles foram lá porque Jesus iria libertar Israel. Jesus traria libertação sobre a nação de Israel. Essa era a expectativa do coração deles. Mas o que aconteceu? Jesus morreu. Você que serve a Jesus, sabe como é terrível quando você coloca a sua expectativa em Jesus e começa a perceber que está acontecendo exatamente ao contrário. Aquilo que você não gostaria. Você coloca toda a sua perspectiva sobre o seu filho em oração, pedindo para Deus abençoá-lo, para Deus protegê-lo, para Deus cuidar dele. E no entanto você começa a observar a vida do seu filho e passa a acontecer exatamente ao contrário daquilo que você está orando. Você coloca a sua expectativa sobre o seu trabalho. Você pede para Deus abençoar o seu trabalho, que você possa prosperar naquilo que você está fazendo. Mas você começa a observar que, embora você esteja orando, está acontecendo exatamente ao contrário daquilo que você está pedindo a Deus. Esses discípulos, eles foram a Jerusalém, e eles estão em dificuldade, porque está acontecendo exatamente o contrário daquilo que eles foram ver. E eles recebem a notícia de que Jesus está morto. Como que um libertador pode libertar se morto está? Como que Israel seria liberto se aquele que veio para libertar Israel estava morto? E eles ficaram esperando na sexta, no sábado e no domingo, e nada aconteceu. E eles perceberam então que não adiantava mais ficar esperando. Tem gente que desiste, tem gente que acha que não há mais nada que possa ser feito, perde a expectativa. Não é que eles não acreditassem mais na profecia do Velho Testamento, eles ainda acreditavam, mas eles estavam decepcionados porque não estava acontecendo o que eles estavam esperando. E no domingo eles resolvem voltar para Emaús, 11 quilômetros de caminhada. E eles dois vão andando, conversando entre eles, tristes, alquebrados, e um conversando com o outro, dizendo: nada aconteceu. Aquilo que a gente esperava não aconteceu. Aquilo que para o qual a gente estava orando, não se consumou, não se realizou. E eles estão voltando, caminhando, mas Jesus já havia ressuscitado. E então Jesus se põe ao lado deles dois enquanto eles estão caminhando. E diz o texto que Jesus pergunta a eles: o que é que vocês estão discutindo, estão conversando entre vocês? E eles estavam tão preocupados, eles estavam tão deprimidos, eles estavam tão arrasados, que eles não conseguem perceber
que Jesus está perto deles. É o pior momento da vida cristã, quando você está tão preocupado, está tão tomado pelo problema que está envolvendo você, que você não consegue perceber que Jesus está ao seu lado e do seu lado. Jesus quer te socorrer, quer te abençoar, Ele está bem ali ao seu lado. E aí Jesus pergunta: o que é que vocês estão conversando? E aí Cleopas, um deles, diz: será que só você em Jerusalém não sabe o que aconteceu? Todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário. Todo mundo sabe que Ele morreu. Todo mundo diz que Ele ressuscitou. Eles dizem, as mulheres inclusive dizem que foram ao sepulcro e que o corpo não estava lá, e que tiveram uma visão de anjos dizendo que Jesus está vivo. Eles estão conversando, dizendo: o grande problema que nós estamos enfrentando é que já estão dizendo que Ele está vivo, mas não aconteceu aquilo que nós esperávamos. Eu conheço muito crente assim. Há muitas pessoas que chegam até o gabinete pastoral, para a clínica pastoral, e dizem: pastor Celso, eu não sei o que vou fazer, eu não tenho mais nada que possa contar, com que eu possa contar, só me restam alguns reais, e eu não tenho mais nada que possa me ajudar. Eu fico olhando para a pessoa, e eu digo a ela: você não pode contar nem com Deus? E aí ele se conserta e diz: não, com Deus eu posso contar. Então saiba você que a palavra de Deus nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ainda o salmista nos diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se você só pode contar com alguns reais que você tem, você nunca vai conseguir realizar aquilo que há como expectativa no seu coração. Eles estão caminhando, e eles disseram, as mulheres disseram que Ele ressuscitou. Nós ficamos lá e nós esperamos, mas não vimos nada, nós não testemunhamos nada, e agora nós estamos voltando para casa. Jesus está ao lado deles. O problema não é que Jesus estivesse longe. O problema é que eles estavam tão preocupados que eles não conseguiam perceber que Jesus estava ao lado deles. Você conhece alguém assim? Ou você já passou por essa experiência? Está tão preocupado com o problema que você está enfrentando, que você não consegue ver Jesus, não consegue enxergar Jesus. E aí Jesus vai caminhando, e eles vão contando, vão falando, e eles dizem então: mas até agora nada aconteceu. E aí Jesus diz: mas vocês são duros de coração, hein? Jesus, ao lado deles, conversando com eles, diz: vocês são duros de coração. Vocês não conseguem entender o que está escrito nas Escrituras Sagradas, versículo 25, como vocês são insensatos e demoram em crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que padecer? Não é verdade que Jesus tinha que morrer, ser crucificado? E aí, quando chega à casa deles, à aldeia deles, Jesus continua a caminhada, e eles dizem: ei, fica com a gente, já está de noite, fica aqui, entra na nossa casa, passa a noite pelo menos aqui, não vai na escuridão. E aí Jesus entra com eles, senta-se à mesa, provavelmente eles acendem a lamparina, e Jesus sentado à mesa, pega o pão, e no partir do pão, eles olham para Jesus e eles reconhecem Jesus. quase 11 quilômetros, 10.800 metros,
andando, conversando com Jesus, quase daqui até Correias. São 14 quilômetros. Eles foram 11 quilômetros andando lado a lado com Jesus. Imagina você andando com Jesus daqui até Correias, sem saber que Jesus é Jesus, sem reconhecer Jesus. Há pessoas caminhando a vida inteira sem reconhecer quem é Jesus. Há pessoas, há casamentos caminhando a vida inteira sem conseguir reconhecer quem é Jesus. Há jovens vivendo e envelhecendo sem conseguir reconhecer quem é Jesus. E o grande problema é que Jesus não está longe. Ele está na escola bíblica dominical da igreja todo domingo. Ele está nas reuniões da União Feminina das mulheres cristãs da igreja todas as semanas. Ele está no encontro da juventude, no encontro dos adolescentes todas as semanas. Ele está perto, mas as pessoas não conseguem reconhecê-lo. E aí, quando eles conseguem reconhecer, Jesus se ausenta deles e vai embora. E aí um olha para o outro e diz assim: era Jesus. Era Jesus que estava com a gente o tempo todo. Era Ele. Nós caminhamos com Ele 11 quilômetros e não o reconhecemos. Era Ele que estava aqui. Quantos de nós podem fazer a mesma declaração? Quantos de nós podem realizar essa mesma declaração? Era Jesus. Quando eu fui curado, era Ele que estava comigo, foi Ele quem me abençoou, mas eu não consegui perceber. Eu dei toda a honra ao médico, eu glorifiquei o médico, o cardiologista, o oncologista, e eu não reconheci que foi Jesus quem realizou o milagre. E aí, de noite, eles dois levantam da mesa e eles fazem o caminho de volta. Se você prestar bem atenção ao capítulo 24, diz que eles iam conversando a respeito de tudo, que eles estavam tristes, que eles estavam com medo. Diz ainda o versículo 17, e eles pararam entristecidos. Ou seja, eles fizeram 11 quilômetros arrasados. Eles fizeram uma caminhada inteira e Jesus estava presente. E eles foram chorosos, lamentando. E eles foram com o coração quebrado. E eles foram caminhando 11 quilômetros sofrendo. E Jesus estava perto deles. E quando eles reconheceram que era Jesus, sabe o que foi que aconteceu? Eles se levantaram. E eles voltaram outra vez para Jerusalém, 11 quilômetros de volta à noite. Eles foram para lá provavelmente correndo, não mais tristes, não quebrados, não machucados. Eles foram correndo, voltaram ansiosos para chegar em Jerusalém, porque quando a gente reconhece que Jesus está conosco, o nosso comportamento muda. A nossa oração é melhor, o nosso louvor é melhor, o nosso evangelismo é melhor, o trabalho social na rua é melhor. Quando nós reconhecemos que Jesus está presente na vida de cada um de nós, nós fazemos o que podemos de melhor para o Senhor Jesus. Sem lamentação, sem murmuração, sem coração sofrido, sem medo, eles levantam e eles retornam correndo para Jerusalém. E quando chegam em Jerusalém, eles perguntam: cadê os apóstolos? Eles estão reunidos na casa tal. Eles vão até lá, e eles chegam, os apóstolos estão conversando, e um disse: mas Maria viu que ele ressuscitou. E eles dois pedem a palavra, e eles começam a falar. Dizem: ele ressuscitou mesmo. Ele esteve conosco no caminho. Ele entrou na nossa casa. E ele realmente, ele está vivo. Então os dois contaram, versículo 35, o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Quem anda com Jesus e sabe que é Jesus,
tem necessidade de contar às outras pessoas. Quem não tem experiência com Jesus não tem vontade de evangelizar. Vai contar o quê? Não tem experiência. Quem não tem experiência com Jesus não tem vontade de cantar. Cantar o quê? Não tem experiências profundas com o Senhor Jesus. Quem não tem experiência com Jesus não tem vontade de orar. Vai orar quem não tem experiências com Jesus? Quem não tem experiência com Jesus não tem vontade de dizimar. Vai dizimar por quê? Não tem experiências com Jesus. No momento em que eles reconheceram que Jesus estava com eles, eles se levantaram. E eles voltaram os 11 quilômetros até Jerusalém. E eles chegaram a Jerusalém. E eles foram para a reunião dos apóstolos. E eles foram testemunhar que eles estiveram com Jesus. Se você tem experiência com Jesus, você tem vontade de compartilhar. Se você não tem experiência com Jesus, não há o que compartilhar com outras pessoas. Crentes frios vão no caminho para Emaús. Crentes sem experiência com Deus, eles são discípulos, vão no caminho para Emaús. Eles vão chorando, eles chegam à igreja chorando, eles se encontram reclamando, eles andam tristes, eles andam abatidos, eles não têm força. Sabe por quê? Porque eles não têm experiência, não reconhecem a presença de Jesus. Mas crentes que têm experiência com Jesus, eles vão de Emaús para Jerusalém. Eles saem de Emaús, eles querem evangelizar, eles querem sair no anoitecer com Deus, pela rua, falando de Jesus, buscando aqueles que estão dormindo embaixo das calçadas. Eles estão prontos para socorrer as pessoas. Aqueles que têm experiência com Jesus, eles querem voltar para Jerusalém, eles querem distribuir folheto, querem evangelizar, querem falar de Jesus, querem ganhar almas para o reino de Deus. Porque eles tiveram experiências com Jesus. Qual é a sua situação? Qual é a sua situação? Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Você está na estrada de Jerusalém para Emaús, triste, abatido, entristecido, sem força, reclamando, chorando. Ou você está na estrada de Emaús para Jerusalém, correndo, apressado, quer chegar a Jerusalém, quer participar da reunião dos apóstolos, quer contar o que Deus está fazendo, quer contar que Jesus está presente na sua vida. Qual o caminho que você está? Qual é o sentido, qual é a direção da sua estrada? Só Jesus pode fazer você ir de Emaús até Jerusalém. Se você não tem mais força para orar, se você ora uma vez por dia, 1 minuto, 30 segundos, às vezes nem ora, então você está na estrada de Jerusalém para Emaús. Se você não lê a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não coloca a Bíblia no colo e deixa Deus falar ao seu coração, então você está na estrada de Jerusalém para Emaús. Se você não consegue falar a outras pessoas, não consegue testemunhar, evangelizar, é porque você está na estrada de Jerusalém para Emaús. Na hora em que eles reconheceram que Jesus estava com eles, que Jesus estava vivo, o comportamento mudou. Uma nova história pode ser percebida. Porque quem tem Jesus, tem experiência com Jesus, quem reconhece a presença de Jesus na sua vida,
tem uma nova história, um novo comportamento, um novo caminhar, um correr para Jerusalém. Vamos orar. Diga para Deus: Deus, eu quero caminhar de Emaús para Jerusalém. Eu leio pouco a Bíblia, eu oro muito pouco. Eu quero aprender um novo caminho. Quantas vezes, Deus, eu estou abatido, sem força, estou indo para Emaús, sem esperança, sem expectativa. Deus, eu preciso de um caminhar novo. Eu quero caminhar de Emaús para Jerusalém. Eu quero ler a palavra do Senhor, porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu quero orar mais, porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu quero evangelizar, eu quero cantar louvores ao Senhor, porque eu tenho Jesus no meu coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor não nos chamou para andarmos na estrada de Jerusalém para Emaús, abatidos ou quebrados. Ó Deus, o Senhor nos chamou para corrermos, para buscarmos, ó Deus, reuniões onde o Senhor esteja presente, para evangelizar, para testemunhar, para sermos, ó Deus, cheios de esperança, porque o Senhor está vivo. Venha, ó Deus, abençoar, ó Deus, o nosso coração. Muda, ó Deus, a nossa estrada, muda o nosso caminhar, o nosso comportamento, pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? Amém, amém e amém.